Olá, sejam todos bem-vindos para o momento do Tira Dúvida do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Lúcia Santos, professora de arte, e vou estar com vocês. Então, vamos ver a nossa aula? Aula 13, Arte. Com triângulos e quadrados, eu faço teu retrato. E o nosso objeto de conhecimento é a concepção de arte. E aí, vamos agora para a nossa dúvida. Então, eu trouxe para vocês aqui uma impressora em 3D que ela vai trazer uma dúvida. Qual será essa dúvida? Vamos ver? Conseguimos representar imagens só com formas geométricas? Então, conseguimos representar imagens só com formas geométricas? Eu vou deixar um tempinho para vocês refletirem e voltamos daqui a pouquinho. Então, vamos falar de uma vanguarda artística denominada cubismo. Quando nós falamos de cubismo, já vem na representação, na imagem, na nossa mente, cubos, formas geométricas. Como seria esse movimento artístico? Ora, quando Cézanne, que foi um artista da vanguarda também, que percebeu que na natureza as pessoas tudo poderia ser representado através de formas geométricas. Quando eu falo formas geométricas, eu estou falando de quadrado, retângulo, certo? Então, quando eu falo, e triângulo também, quando eu falo dessas formas geométricas, eu também falo de sólidos geométricos. E qual é a diferença de formas geométricas e sólidos geométricos? Forma geométrica, ele tem apenas 2D, altura e largura. Quando eu falo em sólidos geométricos, eu falo em 3D. Eu estou falando de uma pirâmide, eu estou falando de uma esfera, eu estou falando de um cubo e de um paralelepípedo, tá? Então, os cubistas, eles perceberam que as formas geométricas estavam na natureza e nas formas humanas. Como eu poderia representar uma cabeça como se fosse um círculo, uma esfera. O meu braço poderia ser um retângulo, certo? O meu corpo poderia ser um retângulo ou então um paralelepípedo, certo? Então, Cézanne percebeu isso e começou a distinguir, a representar. Então, essa corrente artística de vanguarda denominada cubismo vai surgir com Cézanne, dando os primeiros passos para essa tendência. Mas nós tivemos um artista muito conhecido, que foi Pablo Picasso, que representou muito mais a questão do cubismo. E o que eles perceberam? Que eles poderiam representar as formas através das formas geométricas, as figuras através de formas geométricas. Ora, utilizando o quadrado, o retângulo. Então, Pablo Picasso percebeu que ele também foi muito além. Ele percebeu que ele poderia representar todas as formas, tá? Em todos os ângulos, em um único plano. O que é plano? Eu coloco para vocês como se fosse uma tela. Então, aqui ele apresenta a obra utilizando formas geométricas. Como vocês estão vendo, forma o quê? Um rosto. E ele consegue representar esse rosto em todas as perspectivas. O que é perspectiva, professor? É aonde eu olho, como eu olho. Só que em apenas 2D, altura e largura. E ele pode representar tanto a parte de trás do objeto, como a frente, por dentro. Ele tem todo esse olhar e representa em um único plano. Então, os cubistas, eles vão representar as figuras em um único plano, em todos os seus ângulos. E o cubismo, através de Picasso, eles foram
se dividindo, tiveram algumas fases, tá? Então, o que aconteceu? Eles começaram a fragmentar as imagens. Aqui nós podemos ver que é um rosto de uma mulher. Então, os cubistas eles começaram a fragmentar, a representar as figuras de forma fragmentada através das formas geométricas e chegou um momento que eles não estavam mais conseguindo identificar as figuras. Estavam tão fragmentadas, que eles mesmos não estavam mais conseguindo identificar se era um violão, se era uma árvore, se era uma pessoa. E tudo isso dividiu o cubismo em algumas fases. Então, quando eles fragmentaram tanto as imagens que as pessoas, o público não conseguia mais identificar, o que foi chamado? Foi chamado de cubismo analítico. E o que é esse cubismo analítico? É justamente a decomposição dos objetos representados. Para romper com a representação visual, apresentavam-se vários ângulos sobrepostos e fragmentação de um mesmo objeto, em prol de uma representação conceitual. Muitas vezes, essa ênfase na destruição das formas aparentes tornou praticamente impossível reconhecer qualquer figura nos quadros desse período. E aí tem uma imagem para vocês representando justamente esse período analítico. Então vocês podem ver que o período analítico, ele diz análise, já está, né, falando análise. Então, analisar a obra, tentar identificar qual era o objeto, qual era a forma, o que eles estavam representando. Por quê? Eles fizeram a decomposição, fragmentaram tanto que eles não conseguiam mais identificar. E nesse momento serviu de reflexão para essa vanguarda artística, porque eles, nós estamos fragmentando tanto que não estamos conseguindo reconhecer. E aí eles deram um outro olhar. O que eles fizeram? Eles retornaram à fragmentação, mas mais cautelosa. Não só mais cautelosa para reconhecer as figuras, mas eles inseriram também dentro das suas obras pedaços de vidro, de madeira, recorte de jornal. Eles queriam dar a sensação tátil para o espectador. Ora, quando eles colocavam um pedaço de vidro, quando o espectador observava, ele sentia. Eles queriam que o espectador sentisse, tivesse a sensação tátil da obra. Então, a partir do momento que eles vão reconstituir novamente as formas, utilizando ainda a questão das formas geométricas, mas elas se tornam novamente reconhecível e vai ser chamado de quê? De sintético. Vamos ver? Então, o sintético, o que é essa outra fase do cubismo? Momento em que há certa redução da fragmentação dos objetos, tornando as figuras novamente reconhecíveis. Insere-se, então, a técnica da colagem. Outros materiais, como pedaço de jornal, de madeira, de vidro e até mesmo objetos inteiros. Então, eles vão trazer novamente as formas, mas nesse momento eles vão fazer o quê? Eles vão inserir pedaço de madeira, de vidro, jornais, para dar essa sensação tátil ao público. Mas aí nós temos um outro estilo também do cubismo, que é chamado de geométrico, tá? E geométrico orgânico. O que é isso? Ele trabalha o quê? Os artistas cubistas usavam em suas obras diferentes formas geométricas para a representação das figuras e da natureza. Essa é a característica mais visível do movimento. Então, vocês estão vendo aí a imagem justamente desse geométrico orgânico. Ele trabalha com o quê? Com as cores, né? Traz uma imagem, mas ele traz a questão da perspectiva das cores. É algo que ele mexe com a natureza, ele vem trazer esse geometrismo orgânico, certo? Então, nesse movimento, os cubistas eles vão passar pela fase analítica, que é quando há essa fragmentação dos objetos, a fragmentação das formas, eles reconhecem que eles estão fragmentando muito e passam para o cubismo sintético. Ora, trazendo
as formas novamente sendo reconhecíveis, eles vão inserir também o quê? A sensação tátil em suas obras, que é colocando pedaços de jornais, vidros, pregos, até mesmo objetos inteiros eles vão colocar em suas obras, mas continuando o quê? Sempre representando os objetos em todos os seus ângulos, num único plano. Não esqueçam, os cubistas representavam os objetos em todos os seus ângulos em um único plano, tá? Então isso vocês não podem esquecer. Aí tem também o quê? O geométrico, que vai trazer a questão do geométrico orgânico, que vai trabalhar com as linhas, as cores, a natureza, mas de uma forma bem fragmentada. Mas o que mais vai chamar a atenção é justamente o uso das cores fortes, né? A sensação de movimento, mas de um movimento que traz a questão orgânica. Então, o cubismo, ele vai trabalhar as formas em um único plano, tá? E em todas as suas dimensões, em todos os seus ângulos, representando esses objetos, certo? Então, a partir de agora, nós vamos para o nosso checklist. Então, no nosso momento do nosso checklist, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa forma de representação dos cubistas. E qual seria a forma? Vamos ver? Então, geometrismo, representação da realidade por meio de figuras geométricas. Como foi comentado, lá Cézanne observou que as pessoas, a natureza, poderiam ser representadas através de formas geométricas. E isso foi o primeiro passo, primeiro passo para o cubismo realmente se apropriar dessa representação das formas através da geometria, tá? E ele vai passar por algumas etapas, o cubismo. E qual seria a primeira etapa? Vamos ver? Seria a fragmentação das formas e distorção da realidade. E o que aconteceu nesse momento da fragmentação das formas e distorção da realidade? Os cubistas começaram a representar as figuras humanas, os objetos de tantas formas, né, geométricas, e foram fragmentando, que chegou um momento que eles não conseguiam mais reconhecer o que eles estavam representando, nem eles, nem o público. E foi um momento para repensar, uma retomada, né, das imagens, de voltar novamente à representação mais visível, que fosse mais realista e que pudesse ser identificada. Vamos ver mais um item? Oposição à ideia de arte como imitação da natureza. E realmente, através dessas formas geométricas, eles queriam representar a natureza, mas eles não queriam um retrato, eles não queriam uma fotografia, eles queriam colocar algo que caracterizasse o pensamento do artista, não mais uma fotografia. E aí, nós temos um outro item, vamos ver? Apresentação de relações e formas não acabadas. O que isso quer dizer? Representação de formas não acabadas. Ora, eles representavam os objetos, as formas, em todos os seus ângulos, tanto externo quanto interno. E dava a sensação que aquela obra não estava acabada. Mas se você fosse, como se fosse um quebra-cabeça e montasse, você ia ter a perspectiva daquele objeto total, tá? Então, dava uma sensação, será que está acabado? Está faltando alguma coisa? Então, as formas é como se elas se montassem para criar aquela figura, certo? Vamos ver outro item? Então, a apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado. E o que é isso? Quando eu falo que eles representavam um objeto em todas as suas dimensões. O objeto ou a figura humana, ela tem altura, largura e profundidade. Os cubistas, eles representavam esses objetos, essas figuras, em todos os seus ângulos, só que em um único plano, que tinha altura e largura. Ele não tinha
profundidade, ele não tinha perspectiva. Então, os cubistas, eles representavam todas as figuras em um único plano. E aí nós temos mais um item. Quebra radical com a arte acadêmica, certo? Então, o que é essa quebra radical com a arte acadêmica? Os acadêmicos, né, das escolas de belas artes, eles faziam o quê? Eles representavam as figuras da natureza como se fosse uma fotografia. E os cubistas vêm, nós não queremos mais isso, né? Então, todos os movimentos artísticos de vanguarda, eles quebram nessa corrente acadêmica, eles querem mostrar o pensamento do artista, a forma como o artista queria representar a natureza. Então, os cubistas representavam a natureza, as formas através do quê? Da geometrização, certo? Então, agora nós vamos para a nossa dica. Então, falando do cubismo, nós podemos deixar como dica que os cubistas, eles perceberam que as formas poderiam ser representadas através da forma geométrica. E ele utilizavam o quê? Uma tela, isso aqui vamos representar como se fosse uma tela, e a partir dessa tela, um plano único, eles representavam o objeto em todos os seus ângulos. O que eu quero dizer em todos os seus ângulos? Ora, eu estou de frente, mas as minhas costas estão para cá. Os cubistas, eles representavam tanto o frontal como a parte de trás em um único plano. Eles fragmentavam as imagens e colocavam em um único plano, certo? Então, a partir daí, eles começaram a utilizar as formas geométricas para representar as figuras humanas e da natureza, né, fragmentadas em um único plano, em uma tela. É como se eles representassem um rosto e esse rosto fosse apresentado para o espectador em um único plano, mas em todos os seus ângulos. Eu trouxe para vocês um exemplo, como representar um rosto em um único plano. Vamos ver? Então, aqui tem as formas geométricas que vão sendo montadas, e aí vai criar o quê? Uma figura, um rosto, né? Ah, mas não é um rosto realista. Justamente, os cubistas, eles abandonaram a fase acadêmica que era ensinada nas academias de belas artes e criaram seu próprio estilo de representar, tá? Então, anotem aí a nossa primeira dica. Vamos ver? Geometria, né? Representação da realidade por meio de figuras geométricas, certo? Então, a partir da representação de figuras geométricas, o cubismo começou a representar não só a figura humana, como também as formas da natureza. E eles foram muito além mesmo. Eles representavam a natureza utilizando o quê? O retângulo, o triângulo. E aí eu trouxe para vocês aqui mais um momento. Então, nesse momento, aqui nós vamos ver mais uma note aí, mais uma questão que vai lembrar sobre o cubismo. A representação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado. Aquilo que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, certo? Como era representado? Eles utilizavam um único plano para representar a figura em todas as suas dimensões, em todas as suas perspectivas. Eles queriam mostrar para o público todos os ângulos em um único plano. Só que eles foram fragmentando tanto que chegou um momento que foi chamado de quê? De analítico, e depois eles passaram por sintético, como eles retornam de novo as imagens, certo? Então agora nós vamos para o nosso encerramento. Espero que tenham gostado do Tira Dúvidas. Querem ter acesso a mais conteúdos interessantes? É só nos seguir no @centrodemídia_am e nos marque no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Então, até breve.